E hoje nós vamos ministrar uma palavra. Eu quero te ensinar algo nessa noite, que de fato é um princípio espiritual extraordinário. Vai trazer muita luz ao seu coração, entendimento da parte de Deus e uma nova perspectiva. Nova porque para alguns pode ser algo novo, mas que vem desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. E na realidade é algo que já está no propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Amém? Por isso feche seus olhos por um instante. Quero orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos trazer luz, entendimento. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa, ó Deus, abrir os nossos olhos espirituais, trazer a cada um dos Teus filhos entendimento, compreensão, de uma maneira clara, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ministrar aos nossos corações nesta noite. É a oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém. E o tema da nossa palavra é o princípio do representante. O que significa isso? Que alguém que representa. E de fato, irmãos, Deus não age, não lida conosco diretamente. Deus sempre lida com um homem baseado em um representante. Então, por exemplo, desde a criação do homem, Adão foi criado para ser o representante da raça humana. Um outro exemplo de representante na Bíblia foi com Golias e Davi. Golias ali, representando o diabo, ele fala, olha, para que lutar uma nação contra outra, morrer tanta gente, né? Eu vou lutar representando os filisteus e vocês escolhem alguém para representar a nação de Israel. De maneira que quem vencer, venceu toda a nação. Mas isso tudo aponta para quê? Para o nosso verdadeiro representante, o Senhor Jesus Cristo. Para isso Deus, quando foi dar lá o tabernáculo para Moisés, Deus também estabeleceu os sacerdotes. Quem que eram os sacerdotes? Tinha lá dentre os sacerdotes uma figura, o sumo sacerdote. É aquele que representava toda a nação diante de Deus. Na realidade era uma sombra, era algo que estava projetando para aquilo que viria, que é o Senhor Jesus Cristo. Hebreus vai dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fazia lá no Velho Testamento? Ele representava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, né, o dia da expiação. Até hoje os judeus comemoram isso, só não fazem o sacrifício porque ainda não existe o templo não foi reconstruído. Mas uma vez por ano o sumo sacerdote, ele ia diante da Arca da Aliança, representando toda a nação de Israel. E a Bíblia diz se o sumo sacerdote, o sacrifício que ele estava apresentando, o sangue que ele estava aspergindo, né, diante do propiciatório, fosse aceito por Deus, toda a nação seria abençoada. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso representante. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas antes de entrarmos propriamente na palavra dessa noite, eu quero abordar um tema com os irmãos. É muito importante que você tenha os seus ouvidos apurados, seus ouvidos com discernimento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Olha, é uma bênção, nós temos muito acesso a informações, a internet se tornou para nós, né, uma porta, tanto de nós propagarmos, sermos instrumentos de Deus para propagar o Evangelho da graça, quanto também termos acesso a palavras, a ministrações. E esse acesso é que você tem que ter os seus ouvidos apurados. Porque tem muitas pessoas que ensinam o Evangelho misturado. Na realidade não existe Evangelho misturado. Paulo vai dizer que só há um Evangelho. Só um Evangelho. Mas há um ensino misturado. O que é esse ensino misturado? É um ensino que mistura graça com lei. É um ensino que mistura a nova aliança com a velha aliança. É um ensino que mistura o Novo Testamento com o Velho Testamento. Pastor, mas como assim mistura?
Primeira coisa que você precisa entender é que não existe igreja evangélica que não prega que a salvação é pela graça, mediante a fé. Se não pregar que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é igreja evangélica. Você nem dá, nem empresta o seu ouvido para escutar o que eles têm a dizer. Então toda igreja evangélica, genuinamente evangélica, e ela é em concordância com o ensino reformado, é que a salvação é pela graça. Projeta para mim, por favor, Efésios 2, 8 e 9. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Porque, como é que nós somos salvos, irmãos? Pela graça sois salvos. Então, português claro. Não tem como eu ser salvo por aquilo que eu faço. Não é a minha obra que me qualifica a ser salvo. É somente pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Eu não fiz por merecer, não é porque eu me comportei, não é porque eu obedeci que eu fui salvo. É somente pela graça. Mas é só a graça sozinha? Não. É pela graça mediante o quê? A fé. A parte de Deus é a graça. Deus dá liberalmente, incondicionalmente. Mas a resposta que Ele espera do homem é a fé. O homem precisa crer. Se fosse só a graça, é como aí tem uma doutrina chamada de universalismo, onde eles pregam que todos os homens são salvos, uma vez que a graça de Deus foi compartilhada com todos. Mas não é assim. Por quê? A graça de Deus, esse livre acesso à salvação, foi dada a todo homem, mas exige uma resposta do homem. Qual é a resposta que o homem tem que dar? Fé. Ele precisa crer. Aí você fala assim, pastor, mas e se o homem não tiver fé? Aí entra mais uma vez a bondade de Deus. Como é que a Bíblia diz que nós recebemos fé? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação. Então como é que Deus faz? Deus levanta, um homem, uma mulher, alguém de Deus, e ele vai pregar o Evangelho. E à medida que ele prega e a pessoa está ouvindo, o que Deus faz? Aquela palavra de fé que esse homem está compartilhando, entra naquela pessoa e aquela pessoa ganha fé. De fato uma fé pequena, mas é suficiente para livrá-la da condenação do inferno. E aí a pessoa ouve as boas novas do Evangelho, ela fala, meu Deus, isso é bom demais, eu não estava nem pensando para a minha vida isso. E o pregador fala, quem quer essa graça? E a pessoa fala, eu quero isso para a minha vida. E quando ela fala, eu quero isso para a minha vida, ela está dizendo, eu creio nessa mensagem. E quando ela crê na mensagem do Evangelho, ela é salva. A vida de Deus, o Espírito Santo de Deus, instantaneamente, imediatamente, como um raio celestial, vem, entra dentro dessa pessoa. E ela se torna filho de Deus. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então está salvo. Toda a igreja evangélica prega isso. Mas qual que é o problema? É depois. Porque depois acontece a mistura. Depois eles trazem a lei junto. Por quê? É sobre isso que eu quero introduzir essa palavra. Primeiro motivo, porque algumas pessoas, eu falo algumas, mas na realidade é a maioria, majoritariamente essa mensagem misturada é que tem sido pregada. Por isso que a minha exortação para você é ter um ouvido apurado. Majoritariamente a mensagem pregada é o quê? A mistura. Por que eles misturam, pastor? Graça com lei. O primeiro motivo é porque não sabem, desconhecem. Porque imagine, irmão, a pessoa converteu. Ela entrou para a vida da igreja. Ela precisa aprender o que é o Evangelho. Ela foi alcançada pelo Evangelho, mas agora tudo na vida dela é o Evangelho. O Evangelho da graça não somente a salva da condenação eterna, como ele a salva de um casamento ruim, ele a salva de uma enfermidade, ele a salva de um problema financeiro. Então tudo agora ele precisa receber revelação, luz, entendimento, clareza,
Por quê? Porque a religião, a lei, todo mundo sabe. Independente se ele converteu ou não, ele sabe. Comporta bem, que você vai ser abençoado. Comporta mal, que você vai ser amaldiçoado. E aí a pessoa acaba de converter e ela, porque recebeu a graça de Deus e ela quer compartilhar. Mas como ela não sabe o que ela vai compartilhar? Acerca do pecado. Vai compartilhar lá os 7 pecados capitais. Vai compartilhar a ira de Deus. Cuidado que a mão de Deus sobre a sua vida. Deus pode pesar a mão sobre a sua vida. E começa a trazer condenação e acusação. Primeiro motivo, porque não sabe, é ignorante. Outro motivo, que alguns líderes pregam essa mistura, porque querem controlar as pessoas. Mas olha, quando eu digo controlar, eu não estou dizendo que é controlar porque a pessoa o líder tem uma motivação ruim, escusa. Não, pelo contrário, ele tem uma boa motivação, porque ele quer colocar a congregação na linha, se comportando. Só que ele aplica algo contrário ao Evangelho. Então como é que ele vai exercer controle sobre o rebanho? Primeira coisa que usa é a lei, ela usa o medo. O medo para controlar as pessoas. Então o medo, como é que você usa o medo para controlar? Com ameaça. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui da nossa oferta de missões mundiais. E aí, o meu desejo é que os irmãos ofertem. E aí, como é que eu posso falar com os irmãos? Se eu for misturar a mensagem. Oferta, porque é melhor ofertar aqui do que ofertar num leito de hospital. É melhor ofertar aqui do que ofertar na drogaria, na farmácia. Entende o que eu estou dizendo? O medo, a ameaça. Aí a pessoa que está sentada, ela fica, meu Deus, não Senhor, eu vou ofertar, eu não quero gastar dinheiro com farmácia, eu não quero ficar internado, não, eu vou ofertar o que o Senhor quiser. Isso é lei, isso é controle, mas isso não é em linha com a vontade de Deus. Mas aí o líder fica assim, não pastor, isso é muito perigoso. Se eu falar para ele, que independente se ele oferta, se ele deixa de ofertar, o amor de Deus continua o mesmo por ele. Se eu falar para ele que a oferta dele não faz diferença, para a graça de Deus sobre a vida dele, ele não vai querer ofertar, pastor. Como é que eu vou fazer para sustentar as igrejas que precisam desse sustento? Mas aí continua o texto de Efésios. Porque se você tiver esse pensamento, você vai achar que as igrejas são plantadas dependendo do seu recurso. Mas olha o que o texto diz. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos ofertar? Vamos. Essas igrejas vão continuar avançando? Sim. Mas isso é obra exclusiva de Deus. Nós somente estamos tendo uma oportunidade para participar de algo que Deus está fazendo. Mas todos têm a liberdade de fazer ou não. Mas você sabe o que acontece? A nova vida de Deus que habita dentro de você, ela leva você a ter um coração generoso. Porque o cristianismo não é religião. O que é a religião, irmãos? A religião é o homem tentando alcançar o céu. Então ele tenta, com boas obras, com caridade, com não sei mais o que, se comportar bem, chegar no céu. Isso que é religião. Mas o cristianismo não é religião. O cristianismo é o quê? É Deus que desceu dos céus e veio até o homem. O cristianismo é o Deus que se fez homem em Cristo Jesus, nunca pecou, mas foi para o Calvário, para nos substituir, e Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é para contar a obra de Cristo. O cristianismo é para mostrar para as pessoas acerca desse amor incondicional, dessa graça. E graça não é doutrina, graça é uma pessoa, graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, não é obra.
Então a sua natureza foi mudada. Isso é como uma história, né, conhecida. Diz que estava tendo uma grande chuva, chovendo muito, começou a inundar, e o sapo e o escorpião ficaram ilhados. Aí o escorpião falou: opa, só está eu e o sapo. Eu não sei nadar, o sapo sabe. Se eu ficar aqui, eu morro. Já sei o que eu vou fazer, vou propor um trato com o sapo. E ele falou: senhor sapo, tudo bem? Tudo. Olha, você já percebeu que o negócio está feio para o meu lado. O que eu pensei? De eu montar nas suas costas e você ir nadando e me levar até a margem, do outro lado, para eu salvar a minha vida. Mas aí o sapo pensou, olhou para o escorpião, olhou para a cauda, falou assim: ah, escorpião, isso não é um bom negócio. Eu sei que você vai me ferroar, e se você me ferroar, o seu veneno vai me matar. Você acha que eu vou te colocar nas minhas costas? Não, eu sou sapo, mas não sou bobo. E aí o escorpião falou com ele: não, rapaz, raciocina comigo. Se eu ficar aqui, eu morro. Mas se você me levar nas suas costas, se eu te ferroar, você vai morrer e eu também vou morrer afogado. Aí o sapo pensou: você tem razão. E aí então, monta aqui. E o sapo foi nadando e o escorpião nas costas dele. No meio do caminho, o escorpião começa a olhar aquelas costas sedosas, brilhantes. E pá, ferrou. E aí o sapo: ai, escorpião, você está ficando doido. Eu vou morrer e você vai morrer afogado. E o escorpião falou: eu sei, mas é a minha natureza. Eu não posso negá-la, é mais forte do que eu. Pastor, o que essa história se aplica a nós? Cristianismo é mudança de natureza, não é mudança de comportamento. Religião, ela tenta mudar o homem de fora para dentro. Ela tenta maquiar, é como uma maquiagem. Ela é exterior, ela força o homem a ser o que ele não era, não é. Cristianismo não, cristianismo muda o homem por dentro. Muda a essência. Antes ele era filho do diabo, antes ele era escorpião venenoso, mas agora ele se tornou filho de Deus. E essa nova natureza é que vai fluir da vida dele. Então, voltando ao assunto que eu estou te falando da oferta. A nova natureza que habita em nós, ela nos leva a ser generosos. Ela mesmo flui de dentro de nós. Porque essa vida é a vida do próprio Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É mudança de natureza. É mudança de natureza. Não adianta você querer, presta atenção, irmãos. A lei, que é a base da religião, ela quer que o homem muda por fora, muda o comportamento do homem, sem alterar a sua natureza. É como se você tivesse um animal doméstico, e você ama tanto aquele, vamos supor um cachorro, você ama tanto aquele cão, que você quer torná-lo seu filho. E aí você ensina ele a andar, ensina ele a comer com talher, ensina ele a sentar-se à mesa, mas a natureza dele continua canina. Mais cedo ou mais tarde, essa natureza vai aflorar, porque ninguém consegue esconder por muito tempo a natureza. E aí esse cachorro vai começar a latir novamente, porque a natureza dele não foi transformada. Agora, se você tivesse o poder de pegar esse cachorro, matá-lo, ressuscitá-lo como um ser humano, a natureza dele ia ser mudada. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Da mesma maneira aconteceu o novo nascimento. Você era filho das trevas, filho do diabo, filho do cão. Mas aí o que o Senhor Jesus Cristo fez? Deus, através do seu Filho, Ele incluiu você na morte de Cristo, de maneira que a morte do Senhor Jesus se tornou a sua morte. Mas também, ao ser incluído na morte de Cristo, você foi incluído na ressurreição de Jesus, de maneira que a ressurreição de Cristo se tornou a sua ressurreição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E aí quando você creu no Senhor, você morreu, o velho homem morreu, mas você também ressuscitou em Cristo, você se tornou nova criatura. Mas sabe o que acontece? Essa nova criatura, às vezes ela ainda tem práticas da velha criatura,
Mas por que ela tem práticas da velha criatura, pastor? É porque ela não nasceu de novo? Não, é porque ela é como um bebê. Como é que são os bebês? O bebê às vezes está lá com seu 1 aninho de idade, né? E ele faz cocô na fralda, e aí o pai não percebeu, a mãe, ele pega, abre a fralda, come o cocô, bagunça tudo, mas ele não é um porco, ele é filho, e ele vai crescer, e quando ele crescer, ele vai ter atitudes apropriadas de um filho. Da mesma maneira o Filho de Deus, ele nasceu de novo, mas ele ainda é um bebê espiritual, mas ele vai crescer, e à medida que ele cresce, ele vai comportando como tal. Mas pastor, para eu fazer esse bebê crescer, eu tenho que falar para ele, cresce bebê, cresce bebê. Não é assim que você faz com o filho, cresce meu filho, cresce. Não, o que você faz? Dá comida apropriada, uma dieta balanceada. E é assim que você faz. Você também com o Filho de Deus, alimenta-o com a palavra de Deus. E ao alimentá-lo com a palavra de Deus, você está reafirmando a identidade dele. Que é isso que acontece na religião também. Além de colocar medo nas pessoas, essa mistura da graça com a lei, o tempo todo está questionando a identidade das pessoas. Será que você é filho? Olha aí o que você falou. Olha aí o que você aprontou. Será que você nasceu de novo mesmo? Será que você é crente? Estou achando que você não é não. O tempo todo questionando a identidade. É a mesma coisa do pai chegar no berço, o filho está lá lambrecado de cocô e falar, será que você é gente? Estou achando que você não é gente não. Estou achando que trocaram na maternidade. Pegou do chiqueiro lá da roça e levou o menino que nasceu na maternidade. Pai, né, pais normais pelo menos, jamais fazem isso, porque é filho. Da mesma maneira, você vem aqui para a sua identidade ser reafirmada. Você é filho de Deus. Quantos dizem amém? Então, a mistura da graça e a lei usa isso também. Mas o que essa mistura também usa? Tudo isso eu estou falando a propósito de apurar o seu ouvido. Barganha. Como é que funciona na lei? Dá que você recebe. O pastor até citou aqui, dá os 10 reais enganado, mas Deus olha o coração. O coração. Então na lei é sempre esse sistema de barganha. E aí usa isso sempre para que os irmãos possam obedecer. Se não usa o medo, a ameaça, usa então a barganha. Você quer ser abençoado? Faça por onde? Conquista a sua bênção. Quando já ouviu a palavra paga o preço? Já ouviu essa palavra? Paga o preço, irmão, paga o preço. Mas que preço é esse, irmãos? Deus é tão rico que Ele não precisa vender nada, exatamente nada. E você é tão pobre que você não tem condições de comprar nada de Deus. Mas Deus quer que você desfrute do que Ele tem. E a única maneira de você desfrutar é Deus te dando de graça. E é isso que Ele faz. Nos dá todas as coisas em Cristo Jesus, graciosamente. Então é de graça, não existe barganha. Mas uma outra maneira de misturar graça com lei é o quê? O tempo todo, levando as pessoas até essa introspecção, o tempo todo, levando essas pessoas a temerem, a ficarem com medo, para se comportarem melhor, o tempo todo levando as pessoas a quererem barganhar com Deus, e achando também, por esse sistema de barganha, que o crente que é abençoado, é porque ele merece. E aí, quando você vê um crente abençoado, você pensa, aí também ele merece. Olha o envolvimento dele com a obra de Deus. Olha como é que é uma pessoa correta. Olha como é uma pessoa generosa. Está mais perto de Deus. E aí esse sentimento faz o que com as pessoas? Eu vou pedir ele para orar por mim. Ora por mim, pastor, porque o Senhor está mais perto do trono. Ora por mim, pastor. Olha que tolice isso. Como se Deus agora tivesse restituído, o sacerdócio, colocado o sacerdócio levítico. Mas o que a Bíblia diz?
todos nós somos sacerdotes, nós somos um reino sacerdotal, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas sabe o que é pior? Quando o irmão está passando por dificuldade. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, e essa pessoa perdeu um dos filhos, uma criança, e ela era de uma determinada igreja. E aí ela ficou um ano com o menino com a enfermidade, né, um tumor, sofrendo na UTI, e ela lutando pela criança, e a criança veio a falecer. E alguém da igreja dela chegou para ela e falou: olha, tem alguma coisa errada. E a pessoa falou: mas eu não estou fazendo nada, eu sou serva de Deus. E a pessoa falou: então deve ser seu marido. E essa pessoa, ela foi para o marido e perguntou: o que você está fazendo? Alguma coisa você está fazendo porque levou o meu filho a morrer, você me conta. Agora, a pessoa já perdeu um filho, e para ela ser consolada, é isso que ela precisa ouvir? O que você está fazendo? O que você fez para Deus tirar o seu filho? E é isso que vai produzir nela um coração atraído para Deus? Ah, Deus, como eu te amo. É isso. Foi o que aconteceu. Ela se afastou. Graças a Deus já retornou. Mas se afastou. Por que Deus tirou o meu filho? Entende o que eu estou dizendo? Na hora que a pessoa, olha como é terrível essa mistura, irmãos, porque nada é neutro, não existe doutrina neutra, não existe ensinamento neutro. Todas as práticas, presta atenção no que eu vou te dizer, todas as práticas são resultados de uma crença. Se você quer alinhar a sua prática, tenha a crença correta. Nenhum ensino, nenhuma doutrina é neutro. Ele vai produzir uma mudança de mentalidade e, como consequência, vai produzir um comportamento, porque todo comportamento é alinhado com a crença. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então a mistura produz esse comportamento. Produz um comportamento que depende de alguém mais abençoado para orar por mim, porque ele está mais perto de Deus, mas produz também um comportamento de acusar, de julgar aquele irmão que está passando por uma dificuldade. Por que ele está passando por uma dificuldade? Deve ter pecado, confesse o seu pecado. Mas isso tudo é porque não entendem a palavra. Porque olha, como eu disse para você, o princípio espiritual que eu vou te ensinar hoje é algo que é da palavra, e está na palavra, mas é algo que nós precisamos ter discernimento para receber essa revelação da parte de Deus. Como eu disse para você, Deus nos trata baseado no princípio do representante. Homem nenhum, ele achega diretamente diante de Deus. Mas pastor, o senhor não falou agora que o caminho, o acesso está livre? Sim, está livre, mas esse acesso está livre em Cristo. Cristo, ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos e ele nem te aponta o caminho. Ele é o caminho. Estando em Cristo, você tem esse acesso liberado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Estando em Cristo. Cristo é o nosso representante. Agora eu vou entrar no seu boletim. Primeiro ponto que está aí. O perigo de rejeitar a graça de Deus. Algumas pessoas, eu creio que é por ignorância, não sabem o que falam, dizem assim: essa graça aí é muito light. Eu não creio nessa graça que vocês pregam. Só que não existe outro evangelho. Só existe um. O evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho não é um ensino. O evangelho não é uma doutrina. O evangelho é Cristo. E se a pessoa não crê em Cristo, ela está condenada. O que Jesus disse lá para os moradores de Cafarnaum? Maior rigor vai haver com vocês. Se houvesse os feitos que foram feitos lá em Sodoma e Gomorra, projeta o texto para mim, por favor. Se houvesse os feitos, está lá em Mateus 11, 23, olha o que diz. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno,
Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Olha a consequência de rejeitar a mensagem, de rejeitar a palavra da graça. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu me manifestei, fiz os sinais e vocês não creram. Mas olha, maior rigor vai ter com vocês do que houve com Sodoma e Gomorra. Porque se tivesse sido feito esses feitos com Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido com sacos e com cinzas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então é muito grave, muito grave. Segundo tópico que está aí. O que me torna justo? Projeta, por favor, Romanos 5:19. E aqui entra essa representatividade. Olha o que a Bíblia diz. Porque, como pela desobediência de um só homem, que homem foi esse? Adão. Adão no Éden, ele foi o primeiro. Ele foi o representante de toda a raça humana que descenderia dele, que viria de Adão. Por causa da desobediência de Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Aí você fala assim: pastor, mas isso é muito injusto. Por que Adão pecou e eu que levo o chumbo? Eu nem estava lá. Pois você estava. Em Adão é como se você estivesse. De maneira que todo descendente de Adão, ele já nasce com a natureza pecaminosa. As pessoas geralmente confundem, né? Elas acham que se tornam pecadoras quando elas cometem o primeiro pecado. Quando é que eu cometi meu primeiro pecado? Será que quando eu tinha 1 ano, 2 anos de idade? Não, você cometeu o primeiro pecado porque você já nasceu pecador. É como uma mangueira. A mangueira está lá, pequena, ela ainda não deu nenhum fruto, mas você já olha para ela e sabe: é mangueira, daqui a pouco vai produzir frutos, daqui a pouco vai dar manga. Da mesma maneira o homem que descende de Adão, ele já nasce pecador, ele é um pecadeiro. E mesmo que esteja pequeno, daqui a pouco ele vai produzir pecados, porque é a natureza dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então eu ouvi uma ilustração, não é uma ilustração, uma história verdadeira, que uma mãe estava com uma criança de 3 aninhos, e ela estava se maquiando, a mãe. E aí ela falou com a criança: filha, a mamãe vai no banheiro, não mexe na maquiagem. A mamãe vai ali e vai voltar. A mãe foi para o banheiro. Quando a mãe voltou, cadê a criança? Estava entre as árvores do jardim. Filha, onde você está, filha? Onde estás? E procurou. E onde que a filha estava? Atrás da porta. E o que ela tinha feito? Comido do batom do conhecimento do bem e do mal. É ali que ela cometeu, né? Para a mãe foi o primeiro pecado da minha filha. Mas ela cometeu isso porque ela já nasceu com essa natureza. Aí você fala: pastor, isso é muito injusto. Mas olha, Deus também age assim. Na outra ponta, olha como é que o texto continua. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, desta mesma maneira, por meio da obediência de um só. Quem é esse um só, irmãos? Cristo. Por causa da obediência de Cristo, ele obedeceu perfeitamente, plenamente. Muitos se tornaram justos. O que Deus fez? Pegou Cristo e colocou o segundo Adão, o último homem, o cabeça de uma nova raça, o representante de uma nova raça. E ele falou: quem crê é incluído nele. Quem crê passa a tê-lo como dependente, como representante, de maneira que tudo que Cristo é, nós somos nesse mundo. Cristo é justo, eu sou justo. Cristo é amado, eu sou amado. Cristo é aceito, eu sou aceito. Cristo é abençoado, eu sou abençoado. Amém? Volta para o versículo 18, por favor. Olha o que Paulo vai dizer. Pois assim como por uma só ofensa, mais uma vez Adão, veio o juízo
sobre todos os homens. Todos os homens. Porque o salário do pecado é a morte, para a condenação. Assim também, da mesma maneira, por um só ato de justiça. Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus, ele é pleno, é completo. No Velho Testamento tinha que sacrificar ano após ano, porque o sangue do animal, ele só cobria o pecado, ele não removia o pecado. Mas quando Jesus veio ter com João Batista ali, à beira do Rio Jordão para ser batizado, João Batista olha, reconhece, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por esse sacrifício, um único sacrifício, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. E qual é o resultado dessa graça? Para a justificação que dá vida. Aleluia! Olha que tremendo isso. Quando você crê, Jesus se torna o seu representante. Quando você crê, a justiça de Cristo é transferida para você. Pastor, como é que é isso? 2 Coríntios 5, 21. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Vem aqui, por favor, Tiago e Guilherme. Vou usar uma ilustração com os irmãos aqui. Olha o que a palavra vai dizer. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado, irmãos? Cristo. O Evangelho, Paulo, Pedro vai testificar, nele não houve pecado, nele não houve nenhuma falha, nenhuma, obedeceu plenamente, completamente. Esse ele aqui é Deus, Deus o fez pecado por nós. Como é que Deus fez Cristo pecado? Cristo pecando? Não, ele nunca pecou. Como é que Deus fez Cristo pecado no nosso lugar? Pegando o nosso pecado e colocando em Cristo, porque na cruz é a grande troca do Calvário. Cristo se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Ele é justo. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Vem cá, usar dos atores aqui. Agora está com o teatro lá embaixo, né, irmãos? Pegando uns. A Bíblia fala a respeito de vestes de justiça. Essa aqui é a justiça humana, a justiça própria. E a Bíblia diz que a justiça própria é como trapos de imundícia diante de Deus. Não tem valor. A justiça do homem é uma justiça pecaminosa, cheia de falhas. Então, vou pegar o Guilherme, que ele é menorzinho. Vem cá, Guilherme. O Guilherme aqui que é o pecador. O Guilherme, ele tinha uma justiça. A justiça dele é uma justiça escura, pecaminosa, de maneira que quando Deus olhava para o Guilherme, Deus tinha que exercer juízo, porque Deus é o justo juiz. Deus não é aquele que não faz de conta, não tem pecado, não, vai em paz meu filho, não. Deus vê o pecado, Ele tem que executar a sentença de Deus sobre o pecado é o juízo, condenação, amém? Então Deus, sendo justo, tinha que condenar o Guilherme, porque essa é a justiça do Guilherme. Mas Deus também, Ele é amor. E Deus olha para o Guilherme, mas Deus ama o Guilherme de tal maneira, uma maneira que nem há como atribuir significado. Vai muito além da compreensão humana. Deus amou o Guilherme de tal maneira que Ele deu o seu filho. E aí a justiça, né, o Tiago aqui é Cristo, a justiça de Cristo é uma justiça alva, não tem pecado, não há pecado. Cristo nunca pecou, nunca houve nele falha alguma, nem em pensamento, nem em coração, é branca, alva como a neve. Mas aí o que Deus fez? Deus fez Cristo pecado. Mas é porque o Tiago comete pecado? Cristo cometeu pecado? De maneira alguma, de maneira alguma. Na cruz, Cristo pegou as vestes do Guilherme como homem, Deus, e colocou sobre Cristo. Estas vestes do Guilherme, porque ele pecou, tinham o juízo, a condenação. E o pecado tinha como condenação a quebra da lei, a maldição. Então o Guilherme estava sujeito à doença, a pobreza, estava condenado à morte, porque é consequência do pecado dele.
Mas quando Deus pegou a justiça do Guilherme, jogou sobre Cristo na cruz do Calvário, Deus, ao olhar para Cristo, Ele está vendo a justiça do Guilherme em cima de Cristo. E agora Deus tem que executar juízo, sentença. Então na cruz, Deus lançou o juízo sobre Cristo, porque Cristo estava nos representando. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ele tomou o nosso lugar. Mas não ficou por aí. Deus também, ao fazer isso, Ele tornou Cristo maldição no nosso lugar, porque é a condenação, é o resultado, é o juízo do pecado. Deus também pegou a justiça de Cristo e colocou sobre nós. Quando agora o homem chega diante de Deus, não é que Deus faz de conta que o homem não tem pecado. É porque o homem chega e ele chega vestido da justiça de Cristo. Quando Deus olha, Hebreus vai falar das cláusulas da aliança. A quarta cláusula é: e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não lembra, não lembra. Porque o Guilherme está vestido com a justiça de Cristo. Paulo vai dizer: e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que provém da fé, da fé. Então aqui, o que aconteceu? O Guilherme se tornou agora o que Cristo é. Cristo é aceito, o Guilherme é aceito. Cristo, ele é abençoado, o Guilherme é abençoado. Cristo é amado, o Guilherme é amado. Mas isso não tem nada a ver com o Guilherme, tem a ver com a justiça que está sobre o Guilherme. E essa é a justiça da fé, da fé. E Cristo? Cristo foi condenado, morreu, foi até o Hades. Mas como nele não havia pecado, a morte não o deteve. E ele ao terceiro dia ressuscitou. E a promessa é: subiu aos céus e voltará para nos buscar. Amém? Obrigado, irmãos, pode sentar. Essa é a grande troca do Calvário. Essa é a sua justiça. Esse é o Evangelho. Chegar diante de Deus confiado que você obedeceu, que você fez a sua parte, é chegar confiado num trapo de imundícia e ter sobre você essa justiça, porque essa justiça nos foi atribuída por fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Quantos dizem amém? Essa é a troca, esse é o nosso representante. E essa é a obediência do Novo Testamento. Pastor, no Novo Testamento não tem obediência? Tem. Qual que é a obediência neotestamentária? A obediência da fé. O que se requer do homem é que ele creia. Quando você ouve essa mensagem, você fala: eu creio. A justiça que está sobre a minha vida é a justiça de Cristo. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer: pode chegar com ousadia, pode chegar com intrepidez diante do trono da graça. E aí você chega confiado, não na sua justiça, na justiça de Cristo. Agora, pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo a minha vida confiado nessa justiça? Quando você é ousado para pedir ao Senhor. Você é ousado. Deliberadamente você fala: Senhor, eu tenho sonhos, eu tenho planos. Você pede. Por que às vezes as pessoas são limitadas em pedir ao Senhor? Porque elas ainda nutrem uma certa justiça própria. Quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Isso é muito para mim. Isso é muito. Eu não estou em condições de receber isso. Eu faço tão pouco, eu sou tão falho. Poderia ser melhor, um marido melhor, um pai melhor, um líder melhor. Tantas coisas a serem feitas e eu não faço. Como eu vou pedir isso para Deus? É porque ainda está confiado na sua justiça própria. Mas o filho que entende que a justiça que ele tem sobre ele não é a própria, que é resultante da sua própria obediência, mas a justiça que ele tem sobre ele é resultado da obediência de Cristo, ele é ousado para chegar diante do trono da graça.
E aí, olha o que o autor Paulo vai nos dizer a respeito da obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Porque isso aqui, irmãos, o diabo, vamos falar de guerra espiritual aqui. O diabo, ele sabe, uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que quando eu introduzi a palavra, eu falei para você que essa mistura, o líder, apesar de querer colocar o povo na linha, ele faz o povo ficar com medo. Qual que é a principal arma para levar o crente a ficar com medo? Perda de salvação. Perda de salvação. E aí o tempo todo a pessoa se sente insegura, porque a salvação é algo que ela pode perder. Ela pode estar salva de manhã, já não está salva à tarde. Aí ela acorda, salva de novo. Olha que loucura isso. Mas a Bíblia diz que você foi feito filho de Deus. Filho. E uma vez filho, filho para sempre. Não existe isso, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo sai. E estarei convosco todos os dias. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. É a promessa. Mas o diabo, ele sabe que não pode te levar para o inferno. Mas ele quer tornar a sua vida aqui um inferno. E qual que é a grande batalha espiritual que nós enfrentamos? É a batalha na mente. São os sofismas do diabo. O que é o sofisma do diabo? É uma mentira maquiada de verdade. Aqui eu vou usar uma história que o obreiro Kaiser contou hoje de manhã. É uma mentira maquiada de verdade. Então, por exemplo, você conhece a história de José. Os irmãos de José tiveram inveja de José, E aí eles fizeram o quê? José tinha uma túnica que o pai tinha dado para ele, uma túnica talá, de várias cores. E aí eles pegaram essa túnica, mataram um animal, pegaram o sangue do animal e jogaram sobre a túnica. E aí eles vieram até Jacó e falaram: pai, achamos isso, olha a túnica do teu filho. Jacó olha para a túnica. A túnica realmente é de José, é uma verdade, aquela túnica é de José. Mas aquele sangue era de José? Não, aquele sangue era de um animal. Aquilo era uma mentira. Mas como tinha uma verdade no meio, Jacó caiu, acreditou. Da mesma maneira o diabo, qual que é a luta espiritual que o diabo faz? É nas nossas mentes. O diabo pega a verdade. Você errou, você fez o que não deveria ser feito, é uma verdade, você está vendo, você não pode, contra os fatos não há argumento, você está vendo, é verdade, mas aí ele lança a mentira. Será que você é filho? Será que você nasceu de novo? Eu acho que não. Isso é um sofisma. O diabo pega a verdade, o fato, você está passando por um problema, você está enfrentando uma luta, uma enfermidade, um problema financeiro, e aí ele joga a mentira. Será que Deus te ama mesmo? Será que Ele cuida de você mesmo? Porque não era para você estar passando por isso. O diabo faz isso, é sofisma. E se você aceitar esses sofismas, mentiras maquiadas de verdade, dardos inflamados do maligno, isso se torna uma fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma muralha que você constrói dentro da sua cabeça. É um pensamento enraizado. Mas como é que eu destruo isso, pastor? A palavra de Deus vai te ensinar. Porque as armas da nossa milícia é luta, guerra. Não são carnais. Você não luta, não é com faca, canivete, revólver, não. É uma guerra espiritual. E sim poderosas em Deus. Opa, eu quero essa arma poderosa em Deus. Que arma é essa? Ela é capaz, ela tem tanto poder atribuído a ela, que ela é capaz de destruir fortalezas. O que eu expliquei para você que são fortalezas? Pensamentos enraizados na sua mente. Por que as pessoas chegam a ficar deprimidas? É resultado de fortalezas na mente. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, dardos inflamados do maligno, versículo 5. E toda altivez, soberba, orgulho, que se levante contra o conhecimento de Deus. Então presta atenção. O conhecimento de Deus é a arma
poderosa para lutar contra o conhecimento maligno, que cria fortaleza, produzido através de sofismas na sua mente. E esse conhecimento de Deus está intrinsecamente ligado a quê? E levando cativo, cativo é preso, todo pensamento, vê que tudo é na cabeça, cativo, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Aqui entra o engano. Alguns vão ensinar que esse texto está dizendo, o seu pensamento rebelde, que é contrário à vontade de Deus, você tem que levar esse pensamento a obedecer Cristo, a ser obediente a Cristo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você tem que pegar o seu pensamento, direcionar a sua meditação para a obediência de Cristo. Qual que foi a obediência de Cristo? Cristo foi submisso, obediente até a morte, morte de cruz. Você tem que meditar na obra do Calvário. O que Cristo fez? O que Ele se tornou na cruz? O que isso significa para a minha vida? O que isso significa para o meu novo nascimento? Qual que é essa obra? Quais as implicações dessa obra que já foi consumada, terminada? O que significa eu ser incluído nessa obra? O que significa eu ser incluído na ressurreição? O que significa eu me tornar uma nova criatura, mudar a minha natureza? Tudo isso faz, toda essa meditação, todo levar o meu pensamento cativo a isso. Eu não vou pensar em mim, eu não vou ficar me avaliando. Pastor, mas se avaliar não é bom? É bom se você estiver avaliando o comportamento. O que eu estou dizendo com isso? Vou te explicar. Você como marido, é bom você avaliar o seu comportamento. Às vezes você pode melhorar na maneira de tratar a sua esposa, você pode melhorar na maneira de conduzir o seu lar, ok. Mas não é uma autoavaliação intrínseca, questionando a sua identidade. Por causa de um comportamento às vezes errado, você começa a se avaliar. Será que eu nasci de novo? Estou achando que eu não sou o sacerdote da minha casa. Estou achando que eu não sou o homem de Deus que eu deveria ser. Está vendo? Você está agredindo a sua identidade. Isso jamais. Porque a sua identidade é Cristo. E para você anular essas fortalezas e sofismas, você tem que mirar a sua mente, a sua compreensão, né, a sua meditação na obra de Cristo. Não na sua obra, na obra de Cristo, na obediência de Cristo. Essa semana eu estava conversando com um casal, e às vezes os casamentos enfrentam problemas. É natural, duas pessoas diferentes, né? Tem alinhamentos diferentes, vieram de famílias diferentes, tem seus atritos. Mas olha, para experimentar de plenitude no casamento, você tem que pensar em Cristo, meditar em Cristo. E aí eu aconselhei para ele o seguinte: começa fazendo a ceia todo dia. Todo dia de manhã faz a ceia com a sua esposa. Por quê? Porque a ceia, você está meditando em Cristo. O que é a ceia? Aquele pão é o corpo de Cristo, aquele sangue, né? Aquele suco de uva, vinho, sei lá o que, você pode escolher, é o sangue de Cristo, e eu estou pensando em Cristo, em Cristo. E eu já saio no meu dia trazendo Cristo. Então não é do tipo, o que eu preciso melhorar, né? Eu vou te falar o que eu não estou gostando, você vai me falar o que... Não. Vamos falar de Cristo, porque o que a Bíblia diz? Quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu sou transformado de glória em glória. Amém? Então a minha transformação não é um esforço próprio, a minha transformação é resultado de uma contemplação. E essa contemplação, Paulo vai dizer, além de me transformar, vai destruir fortaleza na minha mente. Vai destruir sofisma, anular sofisma, e vai levar o meu pensamento cativo a meditar na obediência que Cristo teve. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Quarto ponto. Está aí no seu boletim. Filipenses 3:9. Olha só, eu disse para você que
né, a mistura da graça com a lei, ela gera essa introspecção. E a pessoa fala: eu tenho que me conhecer, eu tenho que me achar. Você quer se achar? Ache Cristo. Ache Cristo. Quando o homem caiu, qual foi a primeira pergunta da Bíblia? Deus perguntou: Adão, onde você está? Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, qual foi a pergunta? Onde está o Rei? Onde está Cristo? E o que Paulo vai dizer? E ser achado nele. Você é encontrado em Cristo. Ele agora é a sua vida. Não tendo justiça própria, que é o que eu expliquei para os irmãos. A justiça proveniente da minha própria obediência. E ela é procedente de quê? Da lei. Senão a justiça que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu agora tenho uma justiça, você tem uma justiça. Essa justiça não é resultado da minha obediência, do meu comportamento. E sabe, às vezes que você tem que mais se levantar para lutar contra esse sofisma do diabo, é quando você erra, quando você falha. Você sabe que você pecou. E o diabo vai dizer: será que você é crente mesmo? Olha aí o que você está fazendo. Mas nessa hora você tem que se levantar e falar: eu errei, não me orgulho do que eu fiz, mas eu sou justo aos olhos de Deus, porque a minha posição não é alterada pelo meu comportamento, a minha identidade não é dita pelo meu comportamento, a minha identidade é aquilo que Deus diz a meu respeito. A minha justiça não é proveniente do meu comportamento, a minha justiça é mediante a fé. Independente daquilo que eu faça, eu continuo justo, porque a promessa de Deus é: dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? E isso, irmãos, para trazer essa segurança sobre as nossas vidas, que entra esse representante, que é aquele que representa você diante de Deus. Olha como é que o povo do Velho Testamento sofria, né? E tem gente que quer andar no Velho Testamento. No Velho Testamento tinha então o sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote fosse aceito lá no sacrifício anual, e ele saísse vivo de lá, ele erguia as mãos e abençoava toda a nação. A nação agora sabia: esse ano vai ser bom, esse ano vai ter colheita, vai ter chuva, vai ter vitória sobre os nossos inimigos, porque o sumo sacerdote, o representante, foi aceito. Mas o que acontecia? O sumo sacerdote morria, era homem, e eles já começavam, era questão hereditária, né? Eram os descendentes de Arão, da tribo de Levi. Eles já começavam a olhar para o filho do sumo sacerdote. E às vezes o menino não era igual ao pai dele, correto, servia ao Senhor. Às vezes o menino era aquele que não queria muitas coisas de Deus, que fazia coisas erradas. E eles pensavam: não, esse sumo sacerdote que for levantado não vai ser bom para nós vamos sofrer demais debaixo dessa representatividade. Mas Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, Ele ressuscitou e vive eternamente. Além dele ser um sumo sacerdote perfeito, não acha falha, pecado nenhum nele, ele também é imortal. Ele vai nos representar para todo o sempre. E esse representante está ligado também a uma aliança. Por quê? Como eu disse para você, quando você mistura a graça com a lei, e aí você gera medo nas pessoas, qual a frase que as pessoas usam? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Pastor, mas isso não é verdade? Sim, no Velho Testamento. No Velho Testamento, as pessoas tinham que pedir a misericórdia de Deus. E misericórdia, irmãos, Paulo vai dizer que Deus pode escolher de quem ter misericórdia. Deus pode ter misericórdia do José e não ter do João.
Deus pode escolher também quando ter misericórdia. Deus pode ter misericórdia hoje e não ter amanhã. Misericórdia traz uma insegurança para o crente, para o filho. Por quê? Se ele viver na antiga aliança, no Velho Testamento, clamando por misericórdia, ele não sabe se vai ser correspondido. Como é que vai estar o humor de Deus? Como é que vai estar, a vontade de Deus? Se hoje tem misericórdia ou se não tem sobre a minha vida. Deus não quer isso. Deus não queria isso, essa insegurança. Então o que Deus fez? Uma aliança. Deus se comprometeu. E o que Ele comprometeu? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus é fiel. Fidelidade, Deus não pode escolher ser fiel. Misericórdia pode. Fidelidade, Deus não pode escolher ter fidelidade do João, nem do José. Deus é fiel. Fidelidade, Deus não pode escolher ser fiel hoje e não ser amanhã. Deus é fiel. Fiel a quê? A sua aliança. Deus não tem uma aliança diretamente conosco. Sabia disso? Deus tem uma aliança com o Filho, Cristo. Mas Cristo é o nosso representante. E nós fomos incluídos em Cristo. E porque estamos enxertados em Cristo, nós nos tornamos participantes dessa nova e eterna aliança. O que aconteceu na cruz do Calvário? A justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram. A justiça de Deus foi satisfeita, porque Cristo recebeu o juízo, a condenação, o salário do pecado, que é a morte, no nosso lugar. Mas o amor de Deus foi satisfeito, porque em vez do homem morrer, o unigênito de Deus morreu. E agora, por causa dessa obra consumada, selada e aliançada pelo sangue de Jesus, nós podemos ter uma segurança eterna. Essa aliança vale hoje, com 18, 19 anos, sei lá quantos anos você tem. Essa aliança continua valendo quando você tiver seus 80, 100 anos. Essa aliança vai estar valendo eternamente. E aí conta a história de um missionário, David Livingstone. David Livingstone, ele sempre teve um desejo de ser um missionário na África. Então, a sua biografia conta que ele foi e se tornou um médico. E isso abriu portas para ele. E aí ele foi enviado para a África, isso foi no século XIX, para ir nas colônias e levando a mensagem do Evangelho. Mas o que acontecia no século XIX? Tribos, clãs, tinham tribos, e para entrar nessas tribos precisaria haver uma autorização. E quem é que autorizava? O representante da tribo, o rei da tribo. E aí David, através do seu tradutor, foi até uma tribo pedir livre acesso. E aí o rei da tribo falou: vou fazer uma aliança com você. E aí o rei da tribo pegou um punhal, cortou o punho, e o tradutor falou com David: olha, ele quer fazer uma aliança com você, corta seu punho também. O missionário cortou o punho e eles colocaram um punho cortado sobre o punho do outro, e houve ali uma troca de sangue. Foi feita uma aliança de sangue. E aí toda a tribo se levantou, começou a haver aquele alvoroço, festejando, porque agora um líder tribal africano tinha uma aliança com um branco inglês. E eles foram dormir. Passado alguns dias, o tradutor falou com o David: David, aquele dia você teve a aliança de sangue. Agora é o dia da troca de presentes, porque os parceiros de aliança também diz que tudo que é de um é do outro. Então o rei tribal olhou para o David, um missionário, não tinha nada ali, porque não estava nem no país de origem dele. A única coisa que ele tinha era um animal de estimação, que era uma cabra, a quem ele atribuía muito valor, companheira dele de jugo. E aí o rei olhou: eu quero essa cabra. E o David deu para ele a cabra como troca de presentes, parceiros da aliança. E o rei tribal
pegou o seu cajado. No cajado desse rei tinha uma insígnia. Insígnia é uma marca que identificava aquele rei, né? Como você faz, quem tem criação de gado aí, marca os animais, o boi lá. Então tinha essa insígnia. E aí ele deu esse cajado para o David. E aí o David, como o coração dele era, né, ir por toda a África pregando o evangelho, ele então partiu com a sua comitiva e foi adentrando pela África. E ele conta, essa é uma autobiografia, o próprio missionário conta, que ele estava no meio da selva, de repente eles foram cercados por outra tribo africana. E essa tribo agora estava com as lanças na mão, querendo até mesmo feri-los. E aí David estava ali parado, mas de repente, quando já iam para poder atacá-lo, David fala, não, para. Eles conseguem ver uma marca no punho dele. A marca da aliança. Aquele homem tinha aliança. Com quem ele tinha aliança? E aí um dos membros lá da tribo olhou e viu a insígnia, né? A insígnia do outro rei tribal. E ele falou, opa, esse homem tem uma aliança com aquele rei. Se nós o ferirmos, aquele rei virá para prestar contas conosco, vai acertar contas conosco. Então o que eles fizeram? Largaram suas armas e se renderam. Por quê? Porque David agora tinha uma aliança. Ele por si mesmo era uma presa fácil, mas quem ele tinha a aliança tinha muito poder envolvido. Da mesma maneira, Cristo, a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus Pai. E quando Cristo ergue as suas mãos, a única coisa humana que tem lá no céu são o furo que os homens fizeram nas mãos de Cristo, nos pés de Cristo, e o furo da lança. Essas são as marcas da aliança. Eu tenho uma aliança com os homens. Quando o inferno, né? Até escutei isso recentemente. Pastor, eu acho que o diabo está ganhando. Eu estou perdendo para o diabo. Isso é um sofisma. É uma fortaleza. Por quê? Porque você que está nessa aliança, que foi incluído em Cristo, você tem o selo. Qual que é o selo? O Espírito Santo. E quando você se levanta, o inferno treme. O inferno treme. Eles têm que se sujeitar a você. Por quê? Por causa de você em si mesmo, algum poder? Nada, não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem fez aliança. Tem a ver com Cristo. E a autoridade de Cristo se tornou agora a nossa autoridade. Cristo falou, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e mal nenhum, nada lhes causará dano. Esse é o nosso representante. Você tem que se posicionar nessa fé. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nessa fé, tudo que é de Cristo é seu. Você se tornou parceiro dele, ele se tornou o seu representante. Na cruz, ele se tornou o que você era, pecado no seu lugar, para que hoje você se torne o que ele é. João vai dizer, tal qual ele é, nós somos neste mundo. Quantos creem nessa verdade? Queria chamar os irmãos do louvor aqui em cima. Nós vamos ministrar uma canção. E a minha oração durante essa canção é que o Espírito Santo de Deus cele essa mensagem no seu coração. De maneira que nessa noite você ganhou fé, ousadia, intrepidez para se levantar, confiado no seu representante. Fala assim comigo, quem me representa é Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos ministrar o Senhor nessa noite. Isso muda. Isso muda muitas coisas. Aliás, muda tudo na sua vida. Tudo. Isso traz uma santa segurança celestial. Isso traz uma alegria, um prazer de viver.
Porque você vive não confiado em si mesmo, naquilo que você pode conquistar. Não, você vive confiado nesta aliança. Você vive firmado nesse amor. Amém, meus irmãos? Pegue suas mãos ao Pai, vamos fazer uma confissão para encerrarmos nessa noite. Fala assim comigo: eu creio na obra consumada do Calvário. Eu creio que na cruz o Senhor Jesus se tornou o que eu era, e por isso levou sobre si toda a condenação, todo o juízo, se fez maldição no meu lugar, para que hoje eu seja tal qual Ele é. Eu sou amado, abençoado, justo, aceito, e sobre mim não há nenhuma condenação. Eu destruo toda acusação do diabo. Eu piso na cabeça do diabo, porque eu vivo baseado na justiça de Cristo, e eu a recebi pela fé. Aleluia, aleluia. Deus abençoe sua vida, irmão.